Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira da segunda semana do tempo comum. O evangelho desse dia de hoje é tirado do livro de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E hoje também, dia 20, nós celebramos o dia de São Sebastião. São Sebastião, que era um soldado do Império Romano e chegou a ser o primeiro capitão da guarda do Império. São Sebastião, ele se tornou um defensor da igreja como soldado, como capitão e também como um apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos. Ele era também um defensor da verdade, um amor apaixonado a Deus. São Sebastião hoje é reconhecido também como o protetor contra a peste. Então devemos pedir muita intercessão de São Sebastião nesse tempo que estamos vivendo, devido a esse vírus, do Covid-19. Mas o evangelho do dia de hoje, Jesus ele está na sinagoga no dia de sábado. O sábado, segundo a lei judaica, é o dia do Senhor, e por essa razão não se pode fazer nada a não ser louvar o Senhor nesse dia. Jesus mostra que louvar o Senhor e cumprir as suas leis consiste primeiramente em defender a vida, principalmente a vida dos marginalizados, daqueles que as leis não atendem ou que não podem cumpri-las, ficando assim ainda mais à margem da sociedade e até da própria religião. Isso vinha ocorrendo e Jesus quer mudar essa estrutura opressora, regida por leis inócuas e inoperantes. A proposta de Jesus é libertadora e inovadora. Uma lei que não favorece a vida não merece ser respeitada nem cumprida. Ele toca assim na ferida daquela sociedade legalista que idolatra a lei em detrimento da vida das pessoas. Jesus, ao ver que na assembleia havia uma pessoa com a mão atrofiada, ou seja, com a mão seca, ele reage contra a falta de ação tanto desse homem quanto daqueles que poderiam fazer algo por ele. Ao colocar no centro da sinagoga o homem da mão seca, Jesus coloca no centro o problema que até então estava oculto. Além disso, ele evidencia também o seu projeto de vida, que é o da recuperação das pessoas marginalizadas e excluídas, dando-lhes prioridade de atenção e socorro. Aqueles que até então ninguém via ou dava a menor importância, passam a ser o centro das atenções. A atitude de Jesus é algo escandaloso, principalmente para as autoridades, para os doutores da lei, que viram estremecer os alicerces onde eles se firmavam. Resgatar a dignidade de alguém em dia de sábado era proibido pela lei, mas isso não era feito em nenhum outro dia. Jesus, ao fazer isso em dia de sábado, o dia do Senhor, mostra que esse dia só tem sentido se levar as pessoas a se comprometerem com o próximo e também com a defesa da vida. Os questionamentos feitos por Jesus são profundamente provocadores. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles nada responderam, porque perceberam a incoerência da lei e também dos seus atos. Deus jamais permitiria que alguém no seu dia morresse devido à negligência daqueles que
usam como argumento para não socorrer o próximo a ocupação com a oração. Nenhuma oração chega mais rápido a Deus do que aquela que consiste no socorro a alguém, do bem ao próximo. Jesus ele vai mostrar isso em diversos momentos da sua vida pública. E ao fazer isso, ele selou a sua sentença de morte. Mas foi para isso que ele veio, para dar a vida pelos seus, socorrendo principalmente os que mais precisam. Naquele momento, o homem da mão atrofiada era o que mais precisava. Ele representava uma categoria de marginalizados que careciam de atenção, de libertação. E a coragem de Jesus, o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote do Pai, deve nos impulsionar a agir conforme a sua prática. Fazer o bem sem olhar a quem. Não ter o dia nem a hora para fazer o bem. A vida não pode ser simplesmente submetida a um código de leis. Vimos isso no Evangelho de ontem. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. As leis existem para proteger e defender as pessoas e não as pessoas para defender as leis. Mas era isso que os doutores e mestres das leis estavam fazendo. Isso vale também para as normas religiosas. Elas existem para favorecer a vida e não ao contrário. Uma prática religiosa que consiste no cumprimento de um código de normas e leis é uma prática que mais oprime do que liberta. Isso entristece a Deus, pois revela a dureza do nosso coração. Não podemos deixar que a vida religiosa endureça o nosso coração, a ponto de apenas cumprirmos o que pedem as leis. Toda religião, ela deve favorecer a vida. Se assim não for, não pode ser algo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, pela intercessão de São Sebastião, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós.